Ô, Valibene, Oi. amanhã é sexta. Sim. Sexta é dia do quê? Costuma ser. Da sua coluna, né? No jornal. É isso. E a de amanhã, Valibene, você tem uma chance de adivinhar. Ela é Uma das melhores. uma das melhores. Faz parte. Né? Essa coluna ainda vai virar o Moisés de Michelangelo, né, Valibene? Porque assim, ela perfeição, vai melhorando né? tanto que chegará à perfeição. Evidentemente, eu falo isso em tom de brincadeira, né? Eu faço bastante autoironia, né? E sou uma pessoa de natural bem-humorada, exceção feita a algumas circunstâncias que mexem com os bofes do tio. E como sabe, os meninos aí nunca é uma grande coisa, é só detalhezinhos esses. nada de muito importante. E eu trato nessa coluna de algumas coisas que se andaram dizendo sobre o governo, desde o começo ali. E eu mesmo, Valibene, quando saiu o resultado do primeiro turno, que eu vi a composição do Congresso, e o Lula era favorito, e venceu, ainda que por uma margem mais apertada do que se esperava inicialmente, mas eu mesmo vi aquele Congresso mais reacionário da democracia brasileira e disse, ih, vai ser complicado. E muitos falaram, olha, vem ingovernabilidade por aí. Vai ser o caos. Nós vamos ver daqui a pouco, saiu uma matéria na Economist, a mais respeitada revista de economia do mundo, que pergunta se o Brasil não está numa nova fase de decolagem da economia. E aponta ali, nós vamos ver a matéria, as razões de fazer essa pergunta. Então nós saímos da circunstância em que se dizia que o Lula empurraria o Brasil para ingovernabilidade. Fechados 7 meses de governo, mal começamos o 8º mês, o glorioso mês de agosto, vale bem. Pessoas importantes nasceram nesse mês. Oh. Eu? Dia 19, tio Rei faz 62 anos. Então, nós, fechados 7 meses de governo, aquilo que aparentemente apareceu, ingovernabilidade, a mais importante revista de economia do mundo está falando se o Brasil não está numa fase de decolagem. Coisas estão acontecendo. Coisas positivas. Em 1992, quando o Bill Clinton era candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, ele ia concorrer com George Bush, o pai. E uma frase de um assessor dele, James Carville, virou uma espécie assim, Larissa, de sentença. Assim, validade universal. É a economia, estúpido? A resposta era uma pergunta, por onde vamos fragilizar Bush? Como é que a gente vai evitar a reeleição dele? E como é que um cara lá do Arkansas vai tentar ser presidente da República? E foi 2 vezes. Aí, você falou disso, daquilo, não sei o que, tal, o Carvalho disse, é economia, estúpido. Os Estados Unidos estavam então em recessão. Disse, é a economia que decide a sorte dos governos. Não, e eu não estou dizendo que a economia não tem importância nenhuma, ela é muito importante. Mas eu digo também, a política é muito importante, as escolhas políticas são muito importantes. Quando o Lula escolheu lá atrás, em novembro, nem presidente era, a PEC da transição, ele já estava negociando a futura base de apoio, pelo menos o núcleo dessa base de apoio, que agora está em expansão, conseguindo recursos para recriar os programas sociais e junto colocou o fim do velho teto de gastos e a criação do arcabouço fiscal. Não foi uma engenharia fácil. E ainda pagou as contas que o Fujão tinha deixado no vermelho. E isso se faz
negociando no terreno da política. O que eu estou dizendo é que há muito mais negociação, há muito mais conversa e conversa bem sucedida do que, infelizmente, a imprensa tem conseguido registrar. A verdade é que muitos apostaram no caos. Eu lembro sempre, teve gente que chegou a falar em impeachment no segundo mês do governo Lula. Era uma insanidade, uma sandice. Impeachment no segundo mês? Por que impeachment? Com base em quê? Ah, não, ele não vai conseguir emplacar a economia. Bom, ontem o Copom baixou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual. Não é mesmo? A maioria do mercado queria 0,25, achava que era 0,25, embora não explicasse a razão. E nós vimos que até 4 diretores votaram em 0,25 para depois dizer, daqui a 45 dias a gente vota uma queda de meio. Bom, você pode cair meio daqui a 45 dias, mais meio, por que não pode cair agora 0,25? Por que não pode cair meio agora também? Por que tem que ser 0,25? Nem sentido faz. E nós vimos Roberto Campos Neto votando junto com aqueles que fizeram a maioria. E isso está em curso. Aplausos ao Banco Central, porque ele conseguiu, afinal de contas, colocar a inflação perto da meta com sua taxa de juros. Vocês me desculpem, não vou aplaudir, porque essa taxa de juros é abusiva já faz tempo. E acho que com uma taxa menor se teria chegado a essa inflação, porque, queridos, nós temos uma taxa de juros real de mais de 10%, isso é um absurdo, já disse, maior do mundo. Continuará a maior do mundo, mesmo com a queda de 0,5 ponto. Agora, o fato é que a estabilidade econômica que está aí se deve a escolhas que esse governo está fazendo e que está encaminhando. Por exemplo, o arcabouço fiscal, uma escolha que começou a ser feita antes da posse. Enquanto os canalhas estavam ocupando áreas adjacentes aos quartéis, pregando golpe, enquanto aquele senhor, aquele da chuva de Pix, estava ali estimulando esse tipo de coisa, tinha alguém preocupado com a governabilidade. E isso é política. Ainda que a PEC da transição também tivesse um aspecto econômico, porque ela permitiu recriar os programas sociais que o Bolsonaro tinha destruído. Ela permitiu pagar as contas que o Bolsonaro tinha deixado no vermelho. Não é? Ela deu alguma folga para o governo ao menos começar. Tinha, lembro sempre, 36 milhões reservados para Minha Casa Minha Vida. Um esculacho. Não foi um governo, foi um esculacho. E agora nós chegamos a circunstâncias em que a taxa de juros cai. E sim, o presidente vinha pedindo essa queda, eu também vinha pedindo. E um monte de gente vinha pedindo. O caos não aconteceu, a balança comercial, já disse, em julho teve um superávit de 9 bilhões e 30 milhões. Nada menos. O maior para o mês desde 1989. O superávit acumulado de 54 bilhões de dólares, 36% maior do que no ano passado. Mas isso se deve a fatores externos. Não, claro. Veja só, um governante tem de fazer escolhas, e o arcabouço fiscal foi uma escolha, a recriação dos programas sociais foi uma escolha, mandar a reforma tributária foi uma escolha. Agora, de fato, as circunstâncias, a própria Economist aponta, o Brasil é um grande produtor de alimento, tem a crise Rússia, Ucrânia, produtores de alimentos também. O Brasil se beneficia de algum modo, no que diz respeito à exportação, se beneficia de grãos, se beneficia dessa guerra. A retomada da economia chinesa ajuda o Brasil, que exporta commodities minerais, que exporta grãos.
Mas espera aí, mas todo presidente tem um contexto. O Lula não é o único. E se você começa a fazer bobagem atrás de bobagem internamente, não há contexto externo que o salve. E agora o Lula está empenhado, nós vamos ver ainda hoje, em ampliar essa base de apoio, em governar com aquilo que se demoniza por aí. Oh, o Centrão! Mas tem que governar com o Centrão, tem que governar com o Congresso Nacional. O que há? Não existe governo sozinho. Não existe governo, não existe um poder executivo que se coloca, manda em tudo e está tudo certo. Não é assim que funciona. Especialmente agora, o Congresso é o mais poderoso da história, queridos. E não deixará de ser. O Ibovespa reagiu positivamente. Ah, mas o dólar disparou. Não tem nada a ver com a situação brasileira. Tem a ver com a economia mundial, especialmente a economia americana. Pode significar alguma dificuldade ali adiante? Se continuar nesse patamar, pode, mas não acho que vá. Aí vamos ver. O fato é que todos aqueles que previram que caminharíamos para a catástrofe, erraram. Erraram. Tanto é que a extrema-direita, insisto, vejam lá no Congresso, vamos ver agora, aquela se dedica a baixarias. Né? A extrema-direita nas redes sociais, aquilo que se finge de jornalismo, só pegando aspectos laterais, tentando ignorar a evidência de que o país está caminhando bem dentro do possível. Tem muita coisa a ser feita. Tem que ficar criando falsas questões. Não é como essa agora da droga no Supremo, que eu vou voltar a essa questão já, daqui a pouco. Tem gente que ainda não entendeu o que está sendo votado. Então tem que ficar se apegando a essas coisas, tentando negar o evidente, tentando negar o óbvio. Não é? O país está plenamente governável, Lula está ampliando sua base de apoio, o país pode fazer uma reforma tributária que será definitivamente histórica, o arcabouço fiscal permite que se governe sem esmagar os pobres, que era o que se vinha fazendo. Como ignorar? Fez um superávit de não sei quanto no último ano do governo Bolsonaro com 30 milhões de pessoas passando fome. Esse número é falso, é verdadeiro. É falso se você anda num circuito em que você não vê esfomeado. Isso é plenamente possível. Eu consigo sair aqui da minha casa de carro e andar quilômetros sem ver um pobre, a depender do bairro para onde eu vá. Eventualmente, um ou outro na rua, mas assim, pobreza, não. Aquela que existe no Brasil? Não. Agora existe, são brasileiros também. Isso está em curso. E daqui a pouco, sim, os benefícios começam a chegar. Já começaram. Mas Haddad vai querer tributar não sei quem. Vamos ver quem ele vai tributar e se essas pessoas são tributadas ou não e se é justo que não seja. Conversaremos sobre tudo. O fato é, da ingovernabilidade para a possibilidade, diz a Economist, da decolagem.